Boa noite! Vamos chegando, pessoal. Hoje a gente tem uma live super especial para falar sobre o masculino sagrado. Temos muita coisa que a gente vai aprender juntos, inclusive, né? Porque aprender nunca é uma coisa que nunca acaba, não é verdade? E sejam todos bem-vindos aqui hoje. Olha só, pessoal. A gente vai falar com uma pessoa fantástica, o Leon Freitas. Ele é instrutor de yoga, de artes marciais e já tem um trabalho nesse sentido do masculino sagrado. E a gente vai ter muitos esclarecimentos e ele vai contribuir com a gente com o conhecimento dele. Agora, para começar essa live hoje, eu quero começar respondendo um sonho de um seguidor aqui do Instagram, que é o Rony Diniz. Ele trouxe um sonho muito curioso, inclusive eu tava nesse sonho dele aí, olha só que interessante. E foi um dia antes do aviso dessa live do Masculino Sagrado. Eu achei isso um sinal, porque quando eu fui ver o contexto do sonho dele e interpretar, era realmente um sinal, assim, de ativação do masculino sagrado, né? Aí eu falei, olha, Rony, é o seguinte. Inclusive, eu e o Rony, a gente tem muitas histórias, a gente já trocou muitos textos sobre masculino sagrado. Então ele tem tudo a ver com essa live aqui e a gente começar com esse sonho dele. Eu falei, olha, Rony, eu vou responder a sua pergunta lá na live. Então vem para você ouvir junto com todo mundo que vai estar lá a interpretação que eu vou dar pro seu sonho. Então ele disse que a serpente não era um animal que ele costumava se sintonizar. Até ele estava ajudando terapeuticamente uma outra pessoa a se sintonizar com a serpente. Mas era tipo assim, você vai lá com esse símbolo. Não era uma coisa que ele estava acessando. De repente, ele teve um sonho aonde ele via uma cobra no altar, em um altar, tá? Uma serpente. Aí ele se assustou nessa hora. Segundo o Rony, nesse momento, eu apareci no sonho dele. E aí eu disse pra ele assim, calma, tá tudo bem, não se assuste. E aí ele se acalmou e essa serpente veio pra o corpo dele. Ele começou a sentir, né? A serpente é gelada, né? Não tem como passar despercebido uma sensação dessa da serpente passando no seu corpo. Lá no sonho, tudo isso, hein, galera? E aí, quando ele teve esse contato físico com a serpente, ele sentiu que ela tinha órgãos genitais femininos. E ele tem ali uma vivência com essa serpente. Só que o Rony, ele é um homem muito diferente porque ele tem um animal de poder com ele, que é o beija-flor. O beija-flor, ele já traz, né, características diferenciadas para o homem, vocês não acham, gente? Porque normalmente o que a gente pensa de símbolos de masculino? Tigre, urso, leão, não é? Nunca um beija-flor, né? Então, imagina um homem sintonizado com a vibração do beija-flor. Já tem uma sensibilidade a mais aí, diferente aí. Então, ele tendo essa natureza, sonhando com a serpente, que é quase um símbolo fálico, para mim me pareceu um sonho, até por ter aquele altar no início que ele conta, iniciático sim, um sonho de casamento, um altar, né? Ele diz no sonho. Um sonho de casamento das energias masculinas e femininas se misturando de uma forma muito poderosa nesse seu sonho. Então, começando com essa interpretação do casamento das energias alquímicas masculinas e femininas, através do sonho do Rony Diniz, a gente começa a nossa live hoje, chamando o nosso querido Leon, que eu já vi que já está aqui. Para
o Rony Diniz, né? Que teve esse sonho quase premonitório aqui. Nem imaginava que a gente ia falar sobre o masculino sagrado. E aí ele já trouxe para a gente um tema maravilhoso. Boa noite, Leon. Boa noite, Pri. Boa noite a todo mundo que está conectado. Que alegria estar aqui com vocês. E já ouvi esse sonho do Rony maravilhoso. Sim, a gente já tinha conversado, né? Porque eu achei tão sensível, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal que está chegando para o nosso homem, né? Para o nosso masculino, que é esse resgate dessa sensibilidade. E aí, Leon, eu quero que você se apresente aqui um pouco, fale com o pessoal que está aqui com a gente, fala um pouco do seu trabalho para a gente começar a nossa live de hoje. Muito obrigado, Pri. Então, muito obrigado aqui pelo espaço, por estar partilhando aqui essa tela, essa conversa com você. Todo mundo que está conectado aqui, que vai acompanhar essa conversa sobre o sagrado masculino. É uma alegria imensa estar aqui. E me apresentando, então, para todo mundo, eu me chamo Leon Freitas. Eu sou professor de yoga, eu sou professor de meditação. E aí, quando a gente pensa em um professor de yoga e meditação, talvez a gente pense em uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito serena, né? Mas eu também sou professor de lutas. Aí, quando a gente pensa em lutas, a gente pensa talvez em um outro símbolo, né? Numa outra imagem que nos vem. Sou personal trainer, então eu tenho um trabalho muito voltado com o corpo humano. E através do corpo humano a gente procura atingir todas as dimensões da saúde, que não é só a física, a espiritual é uma delas. E em especial eu tenho a alegria de ter um trabalho com o sagrado masculino, um trabalho voltado com os homens, né? O meu trabalho interno com o meu masculino me levou para esse local e hoje eu faço parte aí da equipe do Portal Mundo Homem, né? Eu facilito as práticas de yoga e meditação lá do portal, faço parte da rede interna que a gente tem no Portal Mundo Homem, que é a Rede Mundo Homem. E para quem não conhece o portal é um local, né, que oferece vivências para quem se identifica como homem, para poder se questionar, poder se examinar, poder verificar o que é essa masculinidade ou essas masculinidades, esse masculino, né, descobrir o seu poder masculino e todos os outros poderes que tem com a gente. Então é assim que eu me apresento. Ah, adorei. Agora, fala uma coisa pra gente, assim, por exemplo, a gente fala do masculino, né? Masculino, ele tem a ver exatamente com sexo ou ele tá dentro de todo mundo? Isso é muito, isso é muito legal você perguntar, Pri, porque muitas vezes a gente pensa em masculino, a gente já pensa em homem, e a gente pensa em feminino, a gente já pensa em mulher. E aí muitas vezes é isso que gera também alguns sofrimentos em nós, por exemplo, de eu ser um homem, mas de repente eu me identificar ou gostar de alguma coisa que pode ser identificado como algo feminino ou algo de mulher, né? Então, Entendi. puxa, eu posso ser um homem sensível? Ou, né, vice-versa, puxa, eu sou mulher, mas eu posso ser uma mulher com uma posição mais forte, né, Aham. que vai ao trabalho, que não é tão passiva, muitas vezes como quando são os estereótipos que a gente recebe. Sim, sim. E eu vejo o masculino e o feminino dentro de cada um de nós. Uhum. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando de masculino sagrado, né, a gente não está falando só sobre homens, a gente está falando sobre todos os seres humanos. Porque todos nós temos, né, questões que são identificadas como masculino, questões que são identificadas como o feminino. E isso, se a gente for olhar para as tradições milenares que a gente tem, por exemplo, no yoga, a gente tem a energia do sol, a gente tem a energia da lua, a gente tem a energia de Shiva, que representa o masculino, a gente tem a energia de Kali, por exemplo, que representa o feminino. E para todas as outras tradições que a gente for olhar, a gente vai ver um trabalho nesse sentido. Na medicina tradicional chinesa tem o Yin e o Yang. Então, a primeira coisa, né, quando a gente está falando de masculino, a gente não está falando necessariamente só com homens, a gente está falando com qualquer ser humano. Todos nós temos características masculinas e femininas. E para a gente se desenvolver em todos os aspectos, a gente precisa reconhecer essas camadas em nós. Entendi.
Agora, então, talvez vai ficar fácil se você falar um pouco pra gente, assim, por exemplo. Então, se todo mundo tem um masculino, certo? Para a gente conseguir tanto identificar esse masculino dentro da gente, ou para mulheres que às vezes estão se relacionando com um homem e querem enxergar esse homem também dentro dessa vibração que a gente está conversando nessa live. Como seria, na sua visão, na sua experiência, o masculino profano e o masculino que é o ponto que a gente quer chegar, que é esse masculino que passou por uma alquimia e chegou no sagrado? Que maravilha. A gente pensando nesse viés, pelo meu estudo, eu tenho um viés de olhar para esse lugar masculino muito individualizado. Então, por exemplo, eu não vejo o masculino como um lugar específico, que é o mesmo masculino para todos os homens ou para todas as pessoas, né? Eu vejo esse masculino como uma coisa muito individual, e aí que é o processo de autoconhecimento, né? Que cada um olhar para si mesmo e identificar, né, as suas questões masculinas e femininas. Mas partindo de um ponto em comum, muitas vezes quando a gente vai olhar para características masculinas, o que nos vem à mente? Talvez venha a competição, talvez venha a coragem, talvez venha a força, talvez venha a resistência, talvez venha essas características para nós. E o que seria, por exemplo, um masculino desequilibrado? A gente olhando para esses polos, a gente pode identificar eles como masculinos, né? Por exemplo, um masculino corajoso que está desequilibrado. Se esse corajoso está corajoso demais, talvez esse masculino se torne violento, que ele começa a encarar batalhas que talvez nem sejam batalhas, e batalhas que ele não precisa entrar, e talvez que ele não entre ou não esteja nessas batalhas de uma maneira consciente e saudável. Então, o talvez masculino... que nem sejam suas batalhas, sejam às vezes batalhas de outras pessoas, né? Exatamente, porque o masculino, um dos símbolos do masculino é o guerreiro. E o guerreiro, ele vai aonde? Ele vai à luta. E aí essa é a questão da gente se conhecer e se questionar enquanto masculino. Porque se eu tenho, por exemplo, a imagem única que o masculino é o guerreiro, todos os lugares que eu achar que eu tenho que provar ou mostrar o meu lado masculino, eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar o meu lado guerreiro. Entendi. E aí a gente é muito mais do que isso, né? Essa é só uma nuance nossa. Então, por exemplo, olhando para esse lugar da coragem, ela em excesso pode fazer a gente se tornar violento, agressivo. Mas se ela também tiver em falta, esse masculino ele pode se tornar passivo. Esse masculino ele pode não conseguir ter os movimentos para entrar nas batalhas que ele realmente precisa entrar, né? Para realmente dizer os sims e nãos que precisa trazer. Então, quando a gente olha para essa característica, a gente olha esses desequilíbrios e o que é o equilíbrio? O equilíbrio é eu ter a segurança em mim de que onde eu posso agir com coragem, né? Onde eu consigo ter autopreservação sem precisar machucar o outro deliberadamente, né? Eu posso muito simples virar para uma pessoa e falar não, isso não. Sim. Ter essa coragem de falar não. É diferente, por exemplo, de eu bater nessa pessoa para dizer não, ou é diferente de eu querer dizer não e não falar não. Então, eu vejo esse lugar do masculino equilibrado para a gente chegar nesse lugar do sagrado por esse local. E muitas vezes é mais fácil a gente começar identificando os nossos desequilíbrios. Sim, entendi. E aí, tá. Eu entendi agora como ficou fácil de entender se eu tô esbarrando mais nessa parte do mais crua do masculino. Crua eu quero dizer assim, não foi tão elaborado dentro de mim. E aí, como seria uma coisa para eu conseguir ver um contraponto do sagrado masculino? Como que ele age? Como que é? Qual é a diferença de um ponto para o outro, para as pessoas terem essa visão? Muito bom, Pri. Quando eu penso nesse lugar do sagrado masculino, a gente pode pensar nas características masculinas. E aí a gente conversou um pouco aqui agora sobre masculino, né? Então acho que é interessante a gente falar um pouco sobre sagrado, né? O que é sagrado para cada um? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode observar tá bom, estou entendendo que são características masculinas. E agora eu quero entender como eu posso entender o sagrado masculino. Então, se eu entendi
questões masculinas, eu vou entender agora o sagrado. O sagrado eu vejo de uma maneira também individual para cada um, mas para mim o sagrado está muito ligado com altruísmo, com empatia, com compaixão. Então, quando o sagrado, e aí isso já aconteceu comigo muitas vezes no meu processo de autoconhecimento, quando eu entendia que eu estava tendo uma conexão com o sagrado, mas eu estava me isolando. Então, eu começava a me afastar de todo mundo. Não conseguia mais ter relações com ninguém, não conseguia trocar com ninguém, não conseguia compartilhar os meus aprendizados com ninguém. E eu achava que eu estava fazendo isso porque eu estava ascendendo, que eu estava transcendendo, que eu estava em outra camada, né? Mas, na verdade, isso, na minha história, foi uma distorção. Porque eu caí no egoísmo, eu caí na vaidade, eu caí no local onde eu achava que eu era melhor que as outras pessoas. Eu vejo esse lugar do sagrado como um lugar de compaixão, como um lugar de empatia, como um local que eu consigo estar com as outras pessoas, mesmo que de repente elas pensem diferentes de mim, ou né, tenham vidas muito diferentes de mim, mas que eu consigo me relacionar com elas. E que, se independente se essa pessoa gosta de mim ou pensa como eu consigo compartilhar com essa pessoa o melhor de mim. Né? Eu não ofereço, pelo menos é o meu exercício interno, né? Eu tento fazer isso. Eu procuro não oferecer o meu amor só para quem me ama, ou só para quem gosta de mim, ou só para quem me identifica. Né? Os lugares que eu mais provo meu lugar, meu sagrado masculino, são os locais que, de repente, eu sou desafiado para uma luta que eu não preciso entrar, que eu sou desafiado para uma competição que eu não preciso entrar, e eu consigo dar uma resposta diferente. Eu vejo aquela ânsia do guerreiro querendo subir, e de repente eu até ajo com o meu guerreiro, mas eu ajo com sabedoria. Né? Entendi. Em vez de eu ser tomado por ele. Uhum. Então, esse lugar do sagrado, eu vejo que a gente pode usar como um parâmetro, como que está a nossa convivência com o meio. Primeiro a gente identificar esses E você falou uma desequilíbrios. coisa muito bonita, sabe por quê? Porque assim, ó, realmente, quando a gente entra no sagrado, a gente entra naquele lugar de pertencer ao universo inteiro, de não ser diferente tanto de uma mosca como de ser diferente de um planeta. E que as mesmas leis que regem esses planetas, esse vasto universo, essas galáxias que a gente não sabe nem alcançar ao final, e também a vida de uma pequena formiga, tá tudo dentro da mesma lei aí do universo ou do sagrado, né? Então, o sagrado é uma coisa, tipo uma cola, que cola tudo numa coisa só. E a gente, então, está sentindo que faz parte de uma coisa. Então, quando a gente está realmente achando, se isolando do mundo todo, né? Dentro da própria cápsula, achando que isso é o sagrado, parece um pouco estranho, né? Não que a gente não possa ter processos, né? De repente, às vezes, num momento da minha vida, eu tive que viver esse casulo como um momento de uma preparação para estar no universo, não é, meu Deus do céu? Para estar no todo. E aí, usar tudo isso que você falou, que eu achei maravilhoso, que é altruísmo, verdadeira compaixão, né? Porque quando eu olho, assim, da minha humilde visão sobre o homem que eu considero profano, ou masculino profano, eu vejo muito a distorção do guerreiro, dessa energia de ir para a luta e tal, de você saber escolher as batalhas e saber dizer não, dele não conseguir esse discernimento e ele gerar o que de horrível que tem no nosso planeta hoje? A guerra. Que acontece por quê? Por uma coisa, muitas vezes, que a outra pessoa não pensa como eu. Sempre é um pensamento, né? É algo no nível meio que da mente. E eu, no lugar de mulher que já tem outros temperos, vai, tudo bem. O que eu vejo? Eu falo assim, caramba, mas como que as pessoas podem tomar uma decisão só pela mente, como se ela fosse algo soberano e apagasse todos os nossos outros recursos, sendo que a gente ainda tem o afeto, né? Então, o que acontece? Às vezes, o que eu vejo, assim, do que pode não ter dado muito certo
socialmente, da construção de uma sociedade, eu estou falando, nesse pensamento do masculino não sagrado. Uhum. Que aí ele simplesmente só vai valorizar a mente, o que eu penso, o que eu não penso, se é igual ao que eu penso, se não é igual, se vai ameaçar alguma coisa do que eu acho, do que eu penso, do que eu aprendi, do que eu conheci, ignorando o que sente, né? E isso é uma coisa interessante, porque o ser humano, ou humana, tipo, sem sexo, humano, homem, mulher, qualquer humano, ele tem o sentir, ele tem essa ferramenta. Então, ele tem o pensar, ok, maravilhoso. Mas ele tem o sentir e tem o fazer, que é tipo um outro lugar, né? Vou fazer um bolo, vou fazer uma guerra, é uma outra coisa. Não, é além do pensar, né? Isso. E tem ainda uma outra ferramenta, uma quarta, mais maravilhosa ainda, que é o intuir ou o sentir no nível mais do espírito. Então, quer dizer, se a gente tem 4 recursos, tipo, que faria a gente ser um super-humano, se a gente usasse bem, tipo, chegando no máximo, assim, sabe? Abrindo as nossas capacidades humanas. O quanto que isso, sabe, não mudaria o mundo inteiro, né? Porque se a gente conseguiu construir uma coisa limitada, claro que isso foi ao longo de milhões de anos, né? Dentro da distorção do masculino. Sabe, eu vejo, eu sempre vi meus irmãos, né? Eu tenho irmãos, tenho pessoas que eu convivo, e eu vi, assim, o quanto que era cruel a imposição em cima do homem, sabe? Ele realmente é estimulado a não entrar nos sentimentos. Então, se você já tem essa tendência, você vai ter que ter algum intento de preservar isso, porque você não vai ser estimulado, né? O que a gente vai ouvir é as pessoas falarem que o homem forte é aquele que não entra em contato com seus sentimentos, que não chora, que não mergulha nesse lugar, né? E depois que ele tem uma série de combos de responsabilidades, que já nasceu, você já tem isso daí com você, entendeu? Que é o quê? Você tem que sustentar a família, você tem que ser o provedor, você tem que ter dinheiro, você tem que tantas e tantas coisas, e para cada família, para cada pessoa vai ser diferente, isso daí, eu tenho certeza disso, né? Mas não vão passar de exigências. E aí, né, a gente vem puro aqui, maravilhoso para esse mundo, mas vai ter que passar por todos esses filtros sociais. Como que no meio disso tudo, Leon, você, homem, né? Como é que você conseguiu chegar no seu masculino sagrado? Ou como você conseguiu não deixar apagar essa chama? Porque tem muitos ventozinhos tentando assoprar isso, né? E é muito mais fácil a gente ficar na zona do conforto e ceder o nosso poder para ser como todo mundo é. Ser diferente, ser original e ser quem a gente é difícil, né? É bem difícil. Precisa de coragem, né? Isso que você falou, Pri, tudo que você falou eu achei incrível. E aí tem tudo isso que você falou tem uma questão que eu acho que resume muito bem esse processo, né, de contato com o masculino sagrado, que é a conexão. Então, primeiro trazendo esse lugar que você comentou de racionalidade, eu bloqueio o meu lado afetivo, eu bloqueio as minhas emoções, naturalmente eu acabo bloqueando a minha intuição, a minha espiritualidade, todos os meus processos, porque eu me fecho num mundo racional, apenas racional. Isso quebra a minha conexão comigo mesmo. Então, pensando ali naquele sagrado masculino que eu comentei no início, como que eu consigo me conectar com outras pessoas, ou com a natureza, ou com algo fora de mim, se eu não estou conectado comigo mesmo primeiro? Então, o meu processo, ele se iniciou comigo eu recolhendo as minhas partes. Do tipo, nossa, tem um lado emocional aqui que eu não tinha visto. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, nossa, tem intuição. Sério que tem intuição? Deixa eu pegar isso aqui também. E aí eu comecei a juntar essas pontas que ficaram distantes
muito por isso que você comentou também, do que é esperado muitas vezes do masculino, né? Da figura masculina. E aí eu acabei, né, oprimindo algumas questões para poder ressaltar outras. Mas eu não era só essas questões que estavam ressaltadas, né? Eu era as outras questões também. E é importante recolher esses pontos para se equilibrar. Então, o processo de conexão interna me auxiliou muito terapia, me auxiliou muito yoga, meditação, a mesa que eu já fiz com você, que foi maravilhosa, foi muito importante. Então, diversos trabalhos, desde físicos, emocionais, espirituais, mais intuitivos, que me auxiliaram a eu ir me entendendo, e entendendo também é ir me sentindo, para eu me compreender de fato, para eu poder me sentir conectado comigo mesmo. E aí, a partir do momento que eu estou conectado comigo mesmo, vai se tornando mais natural eu conseguir me conectar com o lado de fora. Porque quando eu vejo o lado de fora, eu já não sinto que eu preciso provar alguma coisa pro lado de fora. Então, o meu guerreiro que tirava a espada da bainha o tempo inteiro para batalha, para qualquer batalha, começa a não tirar para qualquer batalha. Porque ele entende que já não existe tantas batalhas. E também quando existe uma batalha, esse guerreiro consegue guerrear melhor, porque ele não dá mais 20 lances de espada no dia. De repente ele dá 10, daqui a pouco ele tá 9, daqui a pouco ele tá 8, daqui a pouco ele tá 1. Aí de repente passa um dia que ele não precisou tirar a espada da bainha, né? E aí quando ele tira a espada, ele tem mais energia também quando precisa. Então não é esse lugar de anular qualquer questão que a gente entenda como masculino, né? Mas a gente entender todos os aspectos para se equilibrar. E aí, quando a gente está olhando essa questão, outra questão que você falou que para mim faz total importância nesse processo que a gente está conversando é a autorresponsabilidade. É você se tornar autorresponsável pelo que você pensa, pelo que você sente, pelas suas ações. Você assumir esse lugar em você para você poder ter as suas ações. Porque muitas vezes o masculino, que também é tido como esse lugar provedor, competidor, forte, muitas vezes se esconde de um lugar de irresponsabilidade. No sentido de, eu entrei nessa batalha porque fulano me provocou. Eu não posso deixar levar desaforo para casa. Ah, não, eu entrei nisso aqui porque me provocaram, porque me levaram para isso, porque eu não tenho escolha, porque eu tenho que fazer isso. Fala, não, calma, calma. A gente sabe que todo meio tem uma influência em nós, mas a bainha está na sua cintura e a espada está na sua mão. Será que você precisa realmente tirar a bainha toda a batalha, né? Então, eu acho que é o lugar da autorresponsabilidade e esse lugar de conexão é de suma importância para esse processo de a gente se entender e entender o masculino. Porque é um processo natural. A partir do momento que a gente vai se olhando, a gente vai passar por questões que são mais masculinas, mais femininas, e a gente vai olhar para isso e vai se trabalhar. Sim. Você falou uma coisa bem interessante, que é que para você, né, o que te ajudou muito a ir tirando essas arestas, né, e chegando mais na sua essência, no sentido do sagrado masculino, foi o recurso da terapia. Isso eu queria pontuar bem aqui nessa live, para as pessoas entenderem a grande bênção que a gente tem no nosso momento atual. Porque, gente, talvez nossas mães, os nossos pais, ou os nossos avós, os nossos bisavós não tenham tido o mesmo recurso de ter tanta diversidade terapêutica disponível, entendeu? A própria psicanálise, ou todo o movimento que Freud trouxe para a gente, a partir dali a gente começou a estudar a psique humana, começou a estudar que o ser humano era muito mais complexo, né? E precisava de mais recursos nesse sentido, é muito recente. É uma coisa que não tem nem 100 anos isso. Então, quer dizer, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem uma expansão, sabe? De recursos, tanto no sentido médicos. Eu acho uma maravilha quando eu entro no Instagram. Eu consigo acompanhar medicina ayurveda, medicina chinesa. Eu sou de uma geração que, para eu ter conhecimento disso tudo, eu ia ter que ir numa biblioteca, pegar um livro.
ia ser numa velocidade muito menor do que é hoje. Então, quer dizer, tem muita coisa que pode nos nutrir, enriquecer a gente de conhecimento e de uma forma muito mais rápida, sabe? Tudo que está disponível agora para a gente, que a gente ouve tanto falar, constelação familiar, yoga, barra de axis, meditação, né? Se bem que a meditação é algo muito velho, mas ressurge agora com novos nomes, né? Mindfulness. Então, assim, tem muita coisa, gente, disponível para a gente poder, como se fosse um rolo compressor, quebrar, sabe? Quebrar essa rigidez para construir um novo ser, né? Seja esse novo ser homem, mulher, feminino, masculino, ou não, ou algo ainda aí no meio, né? Porque existe espaço para tudo. A gente está aqui para viver uma experiência única. Então, a gente tem liberdade dentro disso. Isso é mais uma conquista da nossa geração, né? Porque, imagina, minha avó dizia que ela não podia escolher o marido dela, que a família dela escolheu. E ela teve que casar ali com aquela pessoa. Então, quer dizer, a gente pode ter esse tipo de escolha, gente. Então, eu sei que tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar como sociedade. Mas também fechar os olhos para as coisas maravilhosas que estão aqui disponíveis para a gente não vai ajudar em nada também. A gente tem o prazer de morar numa cidade, né, Leon? Maravilhosa. Que os nossos amigos são o quê? Terapeutas. Não é? E, sei lá, do nosso círculo de amigos, a gente vai falar que 8 são terapeutas, 2 Sim. são artistas. E isso é um privilégio, né? Mas também é um reflexo do trabalho pessoal de cada um, né? Porque naturalmente você vai se assemelhando e vai encontrando mais pessoas que estão vibrando, que estão pensando, que, né, estão fazendo aquilo que você também realiza. E você estava falando agora essa questão que você estava trazendo, Pri, eu acho que uma questão muito importante para a gente olhar, olhando para o masculino, observar na nossa família, na nossa ancestralidade, os padrões masculinos que nós reproduzimos. E aí muitas vezes tem padrões que não são saudáveis para a pessoa, para o outro, não é saudável para ninguém. E como você trouxe, e aí eu estou trazendo aqui de uma outra forma, né? É difícil a gente quebrar esses padrões porque a gente não quer, a gente muitas vezes tem um sentimento de desonrar a nossa ancestralidade, Muito é verdade. né? Uhum. Vou dar um exemplo, né? Enquanto homem. Se eu for olhar para a minha ancestralidade masculina, talvez eu tenha sido o primeiro homem a fazer terapia. Eu não sei. Pode ser que tenha tido outros homens na minha família que tenham feito terapia já, né, antes que eu, mas eu desconheço. Talvez eu tenha sido o primeiro homem na minha família a fazer terapia. Eu Naturalmente a posso te falar a questionar. mesma coisa. Eu sou a primeira mulher na minha família a fazer terapia também. Entendeu? E o Então, quanto isso é poderoso, né? Não exatamente. só em si pela terapia, mas o que isso representa, o que isso mudou a nossa vida, Com né? certeza. Eu tive que me deparar, por exemplo, assim, o modelo familiar da minha casa é assim, são mulheres muito fortes e os homens, eles são mais fragilizados. Entende? Tem esse perfil provedor e tudo mais, mas eles não são aqueles da voz ativa. Isso criou uma série de distorções na minha personalidade que eu tive que ir corrigindo. Sozinho a gente não consegue, gente. Porque são coisas que são difíceis de olhar. Você olhando para você, você está olhando assim, ó, de um ponto cego. Às vezes uma outra pessoa rapidinho fala, mas olha, tem uma caneta verde aqui. Você já tinha visto? Aí você fala, nossa, é mesmo. Então, quer dizer, o olhar de uma outra pessoa que é treinada para ajudar nesse aspecto, de um terapeuta, ou de um psicoterapeuta, ou de um psicólogo, ele realmente é treinado para ver o que é difícil ser visto, entendeu? Então, muitas vezes eu tive que, por exemplo, assim, abaixar esse meu lado, que talvez na minha casa acho que aconteceu o seguinte, ó, as mulheres ficaram com um masculino grande demais e não tão pontuado no sagrado.
E os homens ficaram com uma coisa ruim do feminino também. Tipo assim, uma Uhum. submissão, uma fragilidade, uma falta de decisão, uma falta de ação. Então, quando eu cresci, eu tive que achar outros modelos de homem para mim. E isso é muito difícil, porque para eu chegar no meu masculino, que não podia estourando, né, ser aquele mais violento ou mais, né, guerreiro em excesso, eu tive que esfriar essa minha mulher, deixar ela mais sensível para ela aceitar, receber. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, pessoas queriam me dar coisas e eu falava para elas assim: mas você está querendo, achando o quê? Você está querendo me comprar? Você acha que eu preciso de um presente? Por quê? Assim, não estou entendendo. Então, eu tinha certos problemas de receber, cara. Muito problema de receber. E o contraponto, né, que eu acho que o homem traz muito para a gente também, uma referência de como ser recompensado, receber os frutos do seu trabalho, sabe? Assim, o dinheiro, a prosperidade. Como esse lado meu era mais, a referência do meu pai era mais passiva, eu tive que trazer um homem interior que sabia, entendeu? Criar os recursos, por exemplo, eu tive que criar para mim estratégias de finanças, de administração, coisas que falhou muito dentro da minha família no sentido masculino, que é como se aquilo tivesse frouxo, uma engrenagem que tava não tinha firmeza, entendeu? Então eu Uhum. tive que criar essa firmeza na minha personalidade, no masculino da minha personalidade. Então, eu estou dando um simples exemplo, mas só para a gente ver como feminino e masculino dentro da gente é fundamental para a gente ter uma vida que possa alcançar a felicidade, que você possa ancorar a felicidade, né? Porque senão a gente vai reproduzir mesmo o que a gente aprendeu na família. E essa sua história, Pri, é um exemplo de autorresponsabilidade. Você olhou para dentro de si, você olhou para sua história, você percebeu as suas faltas e você, em vez de ficar no lugar de dor dessas faltas, né? E não que elas não tenham doído, né? Eu acredito que o processo não foi tão Ai, prazeroso ele inteiro, né? Mas você assumiu a sua autorresponsabilidade no sentido de, tá bom, tô vendo esse desenho aqui. Dentro desse desenho, o que que eu posso fazer? O que que cabe a mim fazer? E você conseguiu fazer esses movimentos. Para esses movimentos, é importante a autorresponsabilidade. E é só para trazer uma nuance do masculino nesse lugar, do masculino distorcido. O masculino, quando ele está distorcido, um exemplo é a dificuldade de pedir ajuda. Então, nossa, por exemplo, tem o estereótipo do... Tá, estourou alguma coisa em casa, né? Aí, de repente, alguém da casa fala, nossa, precisamos arrumar isso, vamos chamar um eletricista, vamos chamar um mecânico, vamos chamar, né, um profissional que vai arrumar aquilo. Aí o homem, né, ou o masculino na pessoa fala, não, não vou chamar ninguém, deixa que eu arrumo. E aí, muitas vezes, essa pessoa não sabe arrumar aquilo. E ela vai tentar arrumar aquilo, e se é um cano estourado, estoura outro, né? entendi. E o problema aumenta. E aí não vai resolvendo, não vai resolvendo, não vai resolvendo. E aí eu estou trazendo um exemplo fora, mas a gente pode olhar para dentro, né? O homem ou a pessoa com o seu masculino está ferida e em vez de pedir ajuda, em vez de ir conversar com alguém, em vez de começar um trabalho terapêutico, não. Eu vou lidar sozinho com isso aqui, né? Eu vou lá usar a minha espada e vou lutar sozinho com isso aqui. Enquanto que é muito importante você ter ajuda e você pedir ajuda, né? Porque também as pessoas não conseguem descobrir que você precisa de ajuda. Sim, E também elas precisam da sua autorização para ajudar, né? Mesmo nos trabalhos espirituais e qualquer tipo de trabalho desse, a primeira coisa que você precisa ter é a permissão do outro, né? Eu também sou reikiano, então se eu vou enviar reiki para alguém, eu peço, né, permissão para os seres do reiki e peço permissão para a pessoa, né? Não vou virar para a pessoa e falar, não, vou te enviar reiki. Não, calma, você quer reiki? Você aceita reiki? Você sabe o que é reiki? Então tá bom. Então, se você quer agora, eu vou fazer meu alinhamento aqui e vou fazer essa aplicação. Né? Então é muito importante também assumir esse lugar de quando a gente identifica que, poxa, eu preciso de ajuda.
né? E para pedir ajuda, a água não precisa estar no pescoço, que é uma outra questão muito comum em homens, né? Muitas vezes quando o homem vai pedir ajuda é quando a coisa já está no último grau. E não precisa ser assim, a gente não precisa sofrer tanto assim. Ó, o Diniz Rony, que foi inclusive o nosso querido amigo do sonho, ele trouxe pra gente essa frase aqui, ó. A linha tênue entre arrogância e autorresponsabilidade. É esse o ponto, porque muitas vezes esse lugar de autorresponsabilidade, que é importante a gente assumir ele para lidar com com a nossa vida, não pode se tornar arrogância. Quando se torna arrogância, é o exemplo, por exemplo, lá do começo da nossa conversa, quando eu falei que eu estava me sentindo conectado com o sagrado, mas que eu estava distante de todo mundo, né? E é natural que nesse processo vai ter momentos que a gente vai se distanciar e vai se aproximar dos outros, né? Isso é normal. Mas eu cheguei a estar em um lugar que eu estava distorcido, né? Porque eu estava me achando melhor, porque eu estava arrogante, né? Não, essas pessoas não chegaram no grau de consciência que eu estou. E o grau de consciência que eu estou é mais elevado que as pessoas que estão aqui ou as pessoas que eu conheço. Enquanto que a gente está todo mundo no mesmo jogo aqui, a gente está no mesmo planeta. Se a gente está aqui, amigão, vamos trabalhar junto. Verdade, né? E agora me fala uma coisa. Você tem um exercício que você vai fazer com a gente, não é? Tenho. Eu quis trazer um exercício para nós, pensando nesse lugar do sagrado masculino. Então, na verdade, eu quero sugerir dois exercícios. Um, a gente não vai chegar a fazer aqui, que é um exercício mais longo e profundo, mas que é um exercício que eu quero deixar uma sugestão. E em seguida eu quero convidar para todo mundo que está aqui conosco para fazer uma meditação, para experimentar o que é talvez se aproximar desse sagrado masculino. Então, primeiro eu quero trazer a sugestão de exercício, que é a seguinte: uma das maneiras que eu vejo de a gente conseguir se identificar com o nosso sagrado masculino ou com o nosso masculino, como eu comentei já em um momento da nossa live, é a gente olhar para a nossa ancestralidade masculina na família. E a gente pode olhar isso na família olhando para os homens e para as mulheres, mas eu sugiro que a gente faça isso primeiro olhando só para os homens, porque vai ser muito mais fácil fazer isso olhando só para os homens. Então, o meu convite, né, de exercício para fazer com mais tempo é escrever uma carta para a sua ancestralidade masculina da família, para a sua ancestralidade de homens da família. Então, é você se conectar com o seu pai ou com a sua figura paterna, se você não conheceu o seu pai, mas de repente você sabe o nome do seu pai biológico, você sabe alguma coisa dele, ou você teve outros homens na sua vida que tiveram o papel de um pai, de uma figura paterna, um tio, um vô, um professor, um amigo. Todo mundo tem alguma figura paterna, né? E olhando para essa ancestralidade de homens e percorrendo essa ancestralidade até onde você consegue. Então, conheci meu avô, sei quem foi meu avô, legal. Sei quem foi meu bisavô, sei quem foi meu tataravô. Observe até onde você consegue chegar. Isso pode até ser um estudo antes de chegar nessa carta. E aí, quando a gente vai escrever uma carta, a gente coloca a data, né? Isso para qualquer carta. Então, para essa carta também você coloca a data, para você saber o quanto você está, que dia você está fazendo esse exercício, que você está fazendo o exercício no dia tal, na hora tal, com a consciência que você tem nesse momento da sua jornada. Entendi. E aí, em seguida, você vai escrever o nome desses homens que você sabe, né? Tem contato da sua família, do mais antigo para o mais novato. Então, o seu nome vai ser o último, no caso, se você seja homem, né? E aí, se você não for, você pode escrever o seu nome também, mas se você quiser, você deixa só a linhagem masculina ali, só a linhagem de homens, né? Então, eu vou colocar ali os nomes. E aí, quando eu termino esses nomes, eu posso trazer uma respiração, me conectar e escrever o que eu sei de cada um desses homens, o que eu ganhei com esses homens, o que eu sinto que eu perdi com esses homens, o que esses homens representam para mim. E aí, assim, você vai conseguir olhar para o seu padrão mais masculino da família. Aqui uma pessoa está falando, nessa carta a gente também inclui os filhos, homens ou não? É interessante incluir os filhos, mas eu penso que aí já seria um trabalho a priori, né?
Porque o que que eu quero sugerir com esse exercício? É a gente olhar para a nossa ancestralidade, com o que ela nos ofereceu, o que a gente conseguiu E captar com para ela. trás, né? Uhum. Exato. Para a gente perceber o que que a gente traz de masculino com a gente. Os filhos seriam algo que vem adiante, né? Então, primeiro, o que que eu trago de masculino comigo? Tá, eu trago isso. Dentro disso, o que eu identifico saudável, que eu quero honrar repetindo, e o que eu identifico de não saudável e que eu quero honrar fazendo diferente. Porque talvez esses homens da nossa ancestralidade até quisessem fazer diferente, mas não tinham ferramenta para isso. Não tinham à Não disposição tinham ferramentas que a gente tem recursos, hoje. não tinham Sim, recursos, gente. exato, exato. Então, é para a Uhum. gente poder fazer esse exercício. E aí, quando a gente traz os filhos, que foi uma sugestão aqui, eu penso que pode ser um segundo exercício, que a gente pode fazer esse exercício olhando para a paternidade, para aqueles que são pais. Né? Que aí já é um exercício diferente, é uma outra questão que a gente vai entrar no lugar de paternidade, Tá, né? e a gente faz então isso para um assunto de uma outra live que a gente vem e faz isso então. A Exato. gente continuar falando sobre muitas coisas que esse assunto só conseguiu pontuar, mas depois vão abrir lives inteiras, pode ter certeza, das coisas que a gente falou aqui, das coisas que ainda as pessoas vão perguntar. E tá bom, mas e aí, tá? E aí a gente faz esse exercício. E isso aí a gente vai fazer esse exercício escrevendo essa carta. E aí, né, a ideia é o quê? Depois que você escreveu essa carta, você lê essa carta para você mesmo. E que depois que você leu essa carta, a ideia é você queimar essa carta. Porque o fogo ele tem a simbologia, o poder, a energia da transmutação. Então, óbvio que de uma forma segura, né? Se você puder, faz uma fogueira, uma fogueirinha, uma cumbuca que você possa colocar fogo nesse local. E aí, após você ler, né? A ideia é que você acenda o fogo antes, para você ler tudo isso, verbalizar isso para o fogo, para você comunicar para o fogo o que você está querendo transformar. E aí você entrega essa carta para o fogo. O fogo que também é um elemento que é muito simbolizado pelo masculino, Verdade. né? Então essa uma forma, um exercício que a gente pode fazer para se conectar com o sagrado masculino, para a gente se conscientizar, para a gente ritualizar e para a partir daí a gente poder ter mais consciência nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no que a gente pode fazer, para ir trabalhando com esse masculino sagrado no nosso dia a dia. Adorei esse exercício. Faz e depois me conta como foi. Vou contar. Que legal. Assim. E agora, eu queria convidar a gente para fazer um exercício respiratório, para se conectar com a gente mesmo e ter uma experiência. Vamos lá? Eba. Então, a primeira coisa com o nosso exercício respiratório, eu quero convidar todo mundo para ficar confortável. Então, observe como é confortável para você. Para a maioria das pessoas, é sentado, é apoiar bem os ossinhos do seu quadril onde você se senta. Talvez você queira apoiar as costas, talvez você queira se deitar. Se coloca de uma maneira confortável onde você está. E se for confortável para você, experimenta fechar os olhos. A gente experimenta fechar os olhos para ajudar a gente diminuir a nossa conexão com o meio de fora, para a gente poder fazer a nossa conexão com o nosso meio interno, com o nosso meio de dentro. Eu acredito muito nessa linha de trabalho que vem de dentro para fora. A gente alinha dentro para poder alinhar fora. Então, a gente fecha os olhos, você se colocou numa postura confortável. Observa a primeira questão que você sente no seu corpo. O nosso corpo é um grande mestre para nós mesmos. Ele nos comunica do que nós passamos, muitas vezes, de questões que a gente não consegue captar pelo racional. Então, a gente expande o nosso aprendizado. Observe esse corpo, observa como você sente esse corpo. Repara também como você está respirando agora.
É uma respiração rápida? É uma respiração lenta? É uma respiração gostosa? Ou é uma respiração que não é prazerosa? O meu convite é que você possa inspirar de uma maneira um pouco mais profunda e soltar o ar lentamente. O inspirar profundo e o soltar o ar lentamente é num volume que é confortável para você, e essa respiração vai te ajudando a trazer uma cadência interna que te auxilia a olhar para dentro com menos crítica, com menos julgamento, com menos ataques. A gente vai mostrando para o corpo e para nós mesmos que nós estamos vindo com bandeira branca, que a gente não vai se atacar. Eu vou convidar que você possa, com uma das suas mãos, unir o seu dedo indicador e o seu dedo médio. E com esses dedos eu quero te convidar a trazer eles tocar a região do seu coração. Traz eles na região do coração. Observa a sensação do toque nessa região, ao mesmo tempo que você está se conectando com a sua respiração. E inicia um leve toque nessa região, fazendo algumas batidas com os dedos nesse ponto. Você pode fazer essa batida mais rápida, mais lenta, mais forte, mais fraca. Observe o que o seu corpo pede, observe o que o seu corpo gosta. Continuando com a respiração consciente, procura se conectar com essa região do seu corpo das batidas, região do cardíaco, região do coração. Vem trazendo essas batidas como se fosse um ressoar numa água, como se fosse acordando essa região do seu corpo, deixando essa região ir se expandindo, emanando. E junto com essas batidas, procura se conectar agora com aquilo que você entende em si mesmo como masculino. Simplesmente pergunte para si mesmo agora: o que é masculino para mim? Continue com as batidas do coração e com a sua respiração. Observe esse masculino que te aparece. Observe sem crítica. Olhando para esse masculino que te aparece, visualiza uma balança. Essa balança tem dois polos. Observa, colocando esse masculino na balança, em um dos polos, o quanto que ele desce a balança. Esse masculino é pesado, é denso, ou ele é leve, ele quase não mexe a balança. No outro lado dessa balança, você vai intencionar a sua respiração e as batidas do coração. Como se a respiração e as batidas pudessem equilibrar esse masculino que você encontrou. E observe o que é esse equilíbrio. É esse masculino mais alto? Ou é esse masculino mais leve? Aos poucos vai diminuindo as batidas do coração, até você parar com as batidas, mas continuar com um toque na região do coração. Observa a sensação. A respiração vai se normalizando
as partidas foram se concluindo, mas a sua balança ela pode continuar equilibrada. Aos poucos você pode descer a sua mão. Experimenta continuar com essa balança equilibrada, com esse masculino vibrando aí dentro de você. E lentamente a gente vai abrir os olhos, experimentando olhar não diretamente para o celular, evitando a luz branca. Experimenta como é sustentar esse masculino equilibrado, de olhos abertos agora. É fácil olhar com esse masculino equilibrado, é desafiador, é novo, é conhecido. E daqui a gente pode trazer uma respiração mais profunda, movimentar naturalmente o corpo, movimentos que talvez você sinta vontade de fazer, talvez esse exercício peça com umas liberações corporais para você. Pode ser um gesto, pode ser um movimento, pode ser um não movimento. De repente você só precisa não se mover. E caso alguém sinta vontade, pode compartilhar aqui nos comentários conosco que masculino foi esse que apareceu para você, como foi essa experiência para você. Muito obrigado, Pri. Ai, foi maravilhoso. Estou assim, tão em silêncio assim. Porque é esse lugar do sagrado... Tá difícil até falar, entendeu? Exato. Esse lugar do sagrado, ele leva a gente para esse local onde a gente não consegue traduzir tanto em palavras. E aí, mesmo quando a gente traz um polo, por exemplo, um masculino sagrado, a gente pode falar sobre ele, a gente pode tentar entender ele, mas a gente vai conseguir, de verdade, sentir ele, viver ele, quando a gente se permite a experiência, a vivência. O Billy, ele falou aqui com a gente, ó, que o masculino que ele percebeu era pesado, mas foi fácil ele equilibrar. A Dai, ela disse que quando ela abriu os olhos aqui no quarto, ela viu uma imagem de um pinguim. O psicólogo Guilherme Raulino falou que para ele foi ótimo. Bom, a gente vai ver outras coisas que as outras pessoas vão... Ah lá, o Diniz, ele disse assim, o meu masculino vai de 8 a 80 e tem um observador. Que bom que tem o terceiro ponto, né? Que é o observador aí no meio de tudo isso. Isso é muito legal, Pri, porque a gente vê a experiência de cada um e eu tenho certeza que cada um tem uma experiência muito importante para si mesmo, mas ela é única para cada um, né? Por exemplo, não foi todo mundo que viu o pinguim, não foi todo mundo que ficou indo de 8 a 80, né? Que ficou pesado, mas que foi fácil equilibrar. Então, por isso que é um lugar individual, que se permitir a vivência é o que mais auxilia a gente a se conectar com esse local. Verdade. Agora, fala uma coisa. Todo mundo aqui está com gosto de quero mais. Tem gente que vai precisar continuar com esse trabalho de cultivar o seu masculino sagrado. E eu sei muito bem que você vai dar uma vivência, vai participar de uma vivência de masculino sagrado. Conta pra gente e deixa aqui também as maneiras da gente encontrar mais informações para o pessoal saber. Que bacana. Então, eu quero convidar, fazer um convite especial, né? Eu tenho as práticas online de yoga e meditação. Então, para quem sentir, né, que esse local da respiração, do olhar para dentro, dessa conexão interna auxilia nesse processo, para vir para as nossas práticas, né, do estúdio online que eu tenho junto com a Carol, que também é a professora de yoga, tá Pri aqui, Sim, maravilhosa. E eu quero trazer ela em breve aqui, a senhora Carol. Já fique registrado nessa live. É isso, ela vai vir, ela tá chegando. Então, quero fazer esse convite, mas tem um convite muito especial para os homens que estão aqui na live, porque como eu comentei lá no início, eu faço parte, né, de um movimento que chama Portal Mundo Homem,
que é um portal, é um local que a gente gera um ambiente saudável, livre de preconceitos, para que cada homem possa olhar para si mesmo e encontrar sua conexão interna, sua conexão externa, o seu sagrado masculino, o seu Presencial, né? verdadeiro masculino, presencial e online. A gente tem atividades online dentro do Portal Mundo Homem, a gente tem atividades presenciais. Então, eu vou falar de uma atividade presencial muito especial que eu vou estar lá. Então, é um convite enorme para os homens poderem virem juntos. Mas para quem não puder, a gente tem as atividades online também. Dentro do portal, a gente realiza retiros exclusivos para homens, que talvez, quando a gente para observar isso, talvez seja até difícil a gente conseguir visualizar isso, né? Puxa, retiros, tudo bem, quem vai para retiros? Quem frequenta locais de autoconhecimento? Na grande maioria são mulheres. E aí por isso que a gente realiza encontros e retiros só com homens, para a gente poder gerar um espaço seguro, acolhedor e que atraia homens para que a gente possa estar juntos para olhar para as nossas questões que muitas vezes são iguais ou são parecidas, histórias em comum que muitas vezes a gente acha que a gente está passando sozinho, mas a gente não está passando sozinho, a gente não precisa passar sozinho. Então a gente vai ter o próximo Êxodo Mundo Homem, que é o Retiro do Mundo Homem. Vai ser num lugar maravilhoso, Chapada dos Veadeiros, no centro-oeste brasileiro, na Chapada, naquela terra abençoada. E vai ser vai ser no feriado de Corpus Christi, agora em junho, 7 a 11 de junho. E aí eu queria convidar os homens que acompanharam aqui a nossa conversa, que estão aqui com a gente, para vir junto para esse retiro, para estar com a gente nesse trabalho, onde a gente vai olhar para o masculino sagrado, onde a gente vai olhar para tantas questões que nos atravessam, e é um portal de transformação. Deixar um convite especial também, né, que a gente vai ter esse retiro, e a gente está no primeiro lote do retiro. E esse primeiro lote ele termina agora dia 10 de maio. Depois do dia 10 de maio, as vendas continuam, né? As inscrições continuam, mas aí vira o lote. Já é o segundo lote e tem uma mudança no valor. Então, para garantir o melhor preço, né? Procura pegar já o primeiro lote, já entra lá no portal Mundo Homem. A pessoa consegue achar esse link desse lote? Me explica. Aí as pessoas podem entrar no Instagram do Portal Mundo Homem, que é Portal Mundo Homem, e na bio, né, no linkzinho que tem lá em cima no perfil do Portal Mundo Homem, aí a pessoa pode clicar lá e aí lá vai ter a opção Chapada dos Veadeiros. E aí por lá ela consegue ter mais informações também do Retiro da Chapada, fazer a sua inscrição, mas também eu estou super à disposição para conversar, né, com os homens sobre esse retiro. Porque podem entrar em contato diretamente comigo, que eu mando esse link e a gente conversa. E também, homens, vocês podem virem falar comigo para tirar dúvidas do retiro, para saber como funciona, né, antes de comprar. Vocês podem vir falar comigo para saber como são as atividades online do portal. No portal a gente tem também yoga e meditação exclusiva para homens. Eu achei fantástico. Portal Mundo Homem. Certo? É isso. De 7 a 11 de junho, são 5 dias dedicados ao masculino sagrado. Só pode participar homens. Você tinha me falado, né, que às vezes a presença de uma mulher já faz com que mude a dinâmica ali, né? Então, realmente, está tentando essa excelência para oferecer um lugar seguro para que você possa, né, ter realmente uma vivência terapêutica e poder receber acolhimento e ter essas outras experiências que a gente foi falando ao longo dessa live aqui, de que é importante que o masculino seja nutrido também, né? De poder receber ajuda, de poder ser frágil, de um lugar onde ele possa soltar tanta atenção, tanta cobrança, receber acolhimento de outras pessoas que, como você, tiveram que passar por essa desconstrução também, essa violência, né, que vem pela sociedade silenciosa para os homens, né? Eu realmente tenho convicção que não deve ter sido fácil, não é fácil nascer homem, tem os seus desafios e muitas coisas já rígidas que vão ser autoimpostas
Se a gente não tiver uma coisinha, uma pulga atrás da orelha, a gente acaba comprando muita coisa sem realmente questionar se aquilo era uma coisa saudável para a gente estabelecer a nossa vida. Então, tem às vezes muito mais coisas que vão proporcionar que a gente saia do caminho sagrado. E se o objetivo é ancorar o sagrado e chegar nele de novo, né? Realmente que todos nós sejamos abençoados, né? Com as nossas energias masculinas e femininas, para sempre andar no bom caminho e que quando a gente estiver caindo em esquecimento ou se desviando por algum motivo, ventos de bênção soprem para a gente poder voltar para o nosso rumo de novo, né? E é isso que eu posso desejar para todo mundo essa noite, que cada um de nós realmente siga, a partir desse exercício que a gente fez com o Leon, com um pouco mais dessa vibração elevada do masculino sagrado, para que isso traga muitos benefícios para a nossa vida cada vez mais. Você que precisa de mais, procure o Leon, os treinamentos dele, ele é uma pessoa maravilhosa. Me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida com esse reiki maravilhoso que ele faz aí. Só tenho gratidão, porque nesses momentos de dificuldade inesperados que a gente passa, o universo é maravilhoso, faz a gente cruzar com seres incríveis, entendeu? Então, tudo tem dois lados, né? A gente pode se fixar só na dor e esquecer os presentes que, por causa dela, chegaram até a nossa vida. Eu não esqueço, quero te agradecer publicamente. Obrigado por tudo, por todo o seu olhar carinhoso, pelo seu amor, pela sua empatia. E que todos os homens possam ter esse masculino que a gente tem falado aqui, pincelado, pintado, que isso sirva assim para que as pessoas fiquem instigadas cada vez mais por isso e que vão lá na sua vivência na Chapada dos Veadeiros, Portal Mundo Homem, de 7 a 11 de junho, para participar desse grande movimento, esse movimento lindo. Parabéns para vocês por fazerem esse espaço sagrado para o homem, né, da nossa geração. E você quer falar um tchau aqui para o nosso pessoal? Quer se despedir? Claro, eu quero agradecer muito, Pri, o seu carinho, a nossa conversa, esse nosso encontro, né? Eu terminei a minha última fala trazendo essa fala mais direcionada para os homens, mas também quero aproveitar para trazer uma fala direcionada para as mulheres, porque a maioria dos homens, ou uma grande parte dos homens que chegam nas atividades do portal, eles chegam por conta de mulheres. Ou é a esposa que mandou, ou é a irmã, ou é a amiga, é a mãe. Alguém mandou, alguém falou, nossa, você sabia que existe isso? Olha só. Nossa, você viu que vai ter esse retiro? Parece legal, dá uma olhada. Então, eu fiz aqui o convite direcionado para os homens, né? E vocês estão estritamente convidados, mas também pedir auxílio e ajuda das mulheres, né? Para também para pensar, puxa, para que homem eu posso recomendar o Instagram do Portal Mundo Homem? Lá a gente posta bastante conteúdo sobre o sagrado masculino e questões, né, que estão relacionadas. Para que homem que eu posso mandar sobre o retiro? Então, como a gente falou, né, que esse lugar do sagrado é conexão, né? Esse movimento não acontece sozinho, né? E esse movimento com certeza não é só dos homens, né? As mulheres têm muita força nesse movimento vital. Então, nos ajudem também a que esse movimento possa se expandir para mais homens. Sim. Maravilhoso, gente. Então, quero agradecer muito você, Leon, por aceitar esse convite e somar com a gente nesse assunto hoje, tá? E quero dar um grande beijo para todo mundo que está aqui. Não consegui assinar para todos que apareceram, mas na medida do possível fui dando um oizinho aqui para vocês diretamente. Com certeza a gente vai continuar essa conversa, Leon, em futuros bate-papos que a gente ainda vai ter aqui no canal, combinado? E um beijão para você, tá? Para todo mundo também. Tenham todos uma ótima noite. Beijão, muito obrigado.